Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais simples. O pessoal está me perguntando o que esperar para o segundo semestre, né? Essa segunda parte de 2020. O que esperar desse segundo semestre? Então eu vou fazer esse vídeo respondendo exatamente essa questão, né? O que deve acontecer com as ações da Bolsa nesse segundo semestre? Sem cálculo, sem nada, apenas pensando. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, uma coisa que eu aprendi aí em 21 anos, né, aplicando, investindo no mercado financeiro e há uns 15, 16 anos investindo de acordo com os modelos fundamentalistas, é que a bolsa, o mercado, ele não gosta de surpresas, tá? E o que isso significa? Ele não gosta quando o cenário está incerto. Ele prefere um cenário muito ruim, tá? Mas que ele tenha noção do que vai acontecer, do que um cenário assim que ele não tenha certeza. Então, o que aconteceu lá em março, principalmente, as fábricas fecharam, as lojas fecharam. Algumas pessoas diziam que iria ficar fechado por 2 anos, 3 anos. Outras pessoas falavam que shoppings não iriam mais existir, lojas como a gente vê na rua não iam mais existir, que as pessoas só sairiam nas ruas depois que aparecessem as vacinas, enfim, né? Enquanto isso, outras pessoas diziam que não era nada, né? Que era uma gripezinha e podia já sair na rua. Então, essa disparidade de cenários é muito ruim para a Bolsa, porque você tem uma volatilidade muito grande. Você tem uma volatilidade de preço. Por quê? Porque você tem uma volatilidade de opinião. Mais ou menos o que está acontecendo hoje com o IRB, né? O IRB. Se a gente olhar lá e olhar os preços justos da Bloomberg, você vai ver que tem gente que fala que o preço justo dela é 6 ou 7, e tem gente que fala que é 47, por exemplo. Então, quer dizer, é uma doideira, porque cada um tem uma visão diferente com relação ao que vai acontecer. Então, quando a gente tem um cenário muito aberto, assim, de previsões, fica cada vez mais difícil da gente analisar. E hoje é muito mais fácil do que era em março. Ainda tem algumas questões, ainda tem algumas dúvidas, mas algumas dúvidas sempre vão existir, né? Então, quando a gente pensa mundo, né? Mesmo que tenha uma segunda onda de Covid e etc., já não vai ser algo novo. As pessoas já vão saber o tempo que demora, quanto tempo vai ficar fechado, as empresas já se acostumaram com home office, não é uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa, né? Então, já vai ter um baque um pouco menor. Enquanto isso, se não tiver a segunda onda, a gente vai começar a ver o mundo começar a crescer gradativamente, né? Como em qualquer coisa na vida, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que demora mais? Você construir um prédio ou destruir um prédio? Você construir uma ponte ou destruir uma ponte? Você construir uma relação de amor ou destruir uma relação de amor? Isso vale para tudo, né? Se você constrói, demora, é gradativo. Destruir é rápido. É rápido, né? Como aconteceu. Então, as pessoas, né? Quem é grafista diz que sobe de escada e desce de elevador. Por quê? Desce de elevador porque cai rápido. Porque destruir é fácil. Construir é difícil, é gradativo. Então, o que a gente deve começar a ver? A gente deve começar a ver, igual a gente já está vendo, gradativamente melhora da economia. A economia no final do ano vai chegar a um valor maior do que ela estava no ano passado? Não. Já tem vários dados aí mostrando que a economia deve cair entre 5% e até 9%. A mediana fala em torno de 6,5%. Né? Então, o PIB deve cair em torno de 6,5% esse ano. Mesmo se a gente botar em valores nominais, porque a Bolsa está em valor nominal, né, a gente vai ter uma queda em valores correntes do PIB, alguma coisa em torno de 4,5%, se a gente descontar a inflação. Talvez 4% descontando a inflação. E, enfim, isso é relevante, né? Por quê? Porque o governo vai arrecadar menos impostos, o governo vai aumentar a dívida, a população vai ter mais desempregado, tudo isso é importante. Só que a gente vai começar a ver uma melhora. E a Bolsa, ela projeta o futuro. Né? A Bolsa, ela projeta não o que está acontecendo hoje, mas o que vai acontecer para frente. Então, quer dizer, em março, a Bolsa estava projetando o fim do mundo. Então, o fim do mundo é um cenário pior do que o que a gente estava em 2019 e no início de 2020. Então, a Bolsa caiu. A partir de então, a Bolsa começou a projetar cenários melhores. O cenário de abril era melhor que o de março. O de maio é melhor que o de abril. O de junho era melhor do que o de maio. E agora o do segundo semestre parece, pelo menos até agora, melhor do que o de junho.
Então, a tendência é que a Bolsa consiga subir, né? Ela vai subir em linha reta? Isso não existe, tá? No Brasil e nem no mundo não existe subir em linha reta, né? Alguns problemas vão acontecer no meio, a gente tem eleições, a gente tem votações do Congresso, tem possibilidade de talvez um impeachment, alguns estados podem ter dificuldade maior, tem questão de dívida, tem questão de dólar também, que por um lado até ajuda a Bolsa a subir, porque em dólar a Bolsa ainda está muito mais barata do que estava no início do ano. Enfim, mas a gente olha um cenário um pouco mais claro, né? Não é mais aquele cenário todo nebuloso de tormenta e etc. Já é um cenário nublado. Então, o cenário é um pouco melhor. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? A minha visão é que o segundo semestre vai ser um semestre bom, não deve ser um semestre espetacular. Se, por exemplo, o Brasil chegar no final do ano e o PIB cai só 3%, aí a Bolsa, realmente, ela pode explodir. Né? Se a gente começar a ver que está tendo desburocratização, que estão avançando as reformas e etc., a Bolsa pode, inclusive, terminar no valor maior do que o do ano passado. Mas não é o cenário base que eu estou trabalhando. O cenário base que eu estou trabalhando vai ser um aumento gradativo. Bolsa esse ano, até de forma saudável, fechando abaixo do ano passado, o que até é bom. Né? No histórico da Bolsa, desde 1968, a gente só teve 2 vezes que a Bolsa subiu 5 anos seguidos. Foi de 1968 a 72, e eu estou falando de Ibovespa, né? Antes disso, a gente não tinha índice para comparar. Então, de 68 a 72, que foram os 5 primeiros anos da Bolsa, e de 2003 a 2007. A gente já estava de 2016 a 2019, a gente já estava com 4 anos seguidos. Então, a gente ter esse descanso aí com 1 ano de queda, talvez até 2 anos de queda, é muito saudável para depois a gente ter um crescimento mais forte. Mas alguns setores a gente vê que não pararam. Né? O setor de construção civil, por exemplo, não parou, as obras continuaram, talvez tenha parado ali 2 semanas, 3 semanas, até ter um protocolo de construção. Pode ser que as obras demorem um pouco mais, pode ser que elas custem talvez um pouco mais, mas elas estão sendo trabalhadas de forma normal. A gente tem o mercado de alimentos que não parou, o mercado de farmácia não parou, os próprios bancos não pararam também, embora talvez tenha um aumento de inadimplência, o lucro tenha caído por causa de provisão, mas eles também não pararam. Então, quer dizer, se a gente olhar o copo meio cheio, a gente vê que o efeito foi grande naqueles 2 meses específicos, março e abril, mas quando a gente olha o todo, ele não é tão grande. E se a gente pegar, por exemplo, uma janela de 10 anos, é possível até que essa década agora de 2020 a 2029 seja melhor do que a de 2010 a 2019, por exemplo. Mesmo tendo começado muito ruim e a outra tendo começado em 2010 com mais 7,6 de PIB. Né, porque a gente vai aumentando o espectro. Então, qual a grande questão? Tenta não focar nessa história de o que vai acontecer agora, de só querer comprar numa queda. Tá? Eu acredito que a primeira compra tua na Bolsa não deve esperar uma queda, você deve comprar a valor de mercado e depois você vai se acostumando com a Bolsa, com a volatilidade, etc. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, pensa a longo prazo. No longo prazo, o Covid é pequeno, a crise dos Estados Unidos do subprime é pequeno, o impeachment da Dilma é pequeno, tudo vira pequeno. Né? O calote lá de 82 e 87 do Brasil ficam pequenos, o confisco da poupança do Collor é pequeno. Hoje em dia é um pontinho no gráfico tudo isso. Por quê? Porque o país cresceu, porque o país ele se desenvolveu, porque a economia cresceu também, a população cresceu e tudo isso. Então, focar no longo prazo, focar em comprar as ações agora e também tentar pegar sempre as boas ações. Isso que eu espero do segundo semestre, isso que eu espero sempre, né? Independente se o mercado está eufórico ou se o mercado está em pânico. E não botar todo o dinheiro de uma vez só, que seria o terceiro ponto, que até está escrito aqui embaixo. Tá? Eu, pelo menos, não acredito nessa situação de você ficar sempre 100% alocado na Bolsa. Salvo se, por exemplo, você está começando agora, você investiu R$5.000 e todo mês você tem R$1.000, R$2.000 para investir. Então, quer dizer, um aporte de um mês representa 40% da tua carteira. Então, ok, você pode investir todos os 5.000, porque no próximo mês você vai ter mais 2.000, no outro mês você vai ter mais 2.000 e etc. Tá? Mas, a partir do momento que você já tem um portfólio grande, um patrimônio maior,
não coloca todo o teu dinheiro na bolsa, segue aqui mais ou menos o que a gente faz nessa carteira do YouTube, no andamento da carteira. Enfim, pessoal, espero ter ajudado esse vídeo de hoje. Muitas oportunidades ainda tem na bolsa, em qualquer tipo de bolsa tem muitas oportunidades, basta você estudar, entender essas oportunidades e comprar essas oportunidades. Mesmo que de 10 você acerte 7 R3, você ainda assim vai ter um resultado espetacular no longo prazo. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.